Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos continuar sobre a Revolução Francesa? Pois é, na última aula a gente estava conversando sobre a República de Robespierre, né? Os reis teriam sido decapitados e a França passa por um período chamado República. Bom, nesse período republicano são criadas leis, né, por meio de uma Constituição, em que colocam restrições ao que acontecia antes. Por exemplo, o feudalismo não tem mais por que haver. Os privilégios da nobreza feudal, né, foram cortados também. Então, dessa vez era olhado o povo. Mas lembrando que a Revolução Francesa é um movimento burguês. Né? Os burgueses estariam na frente, apesar de toda a movimentação da população, daqueles que mais precisavam. Bom, no decorrer do período da República, Robespierre começa a abusar da sua autoridade, vamos por assim dizer. Porque, em primeiro lugar, estava havendo muitas críticas, a oposição estava crescendo, né? E Robespierre teria dado um jeito em qualquer pessoa que criticasse o seu governo. Tanto é que, nesse período da França, foi colocado uma navalha, né, uma guilhotina central, era chamada de navalha nacional. E muitas pessoas foram decapitadas. Então, se alguém fosse lá e criticasse Robespierre, né, ou então se ficassem sabendo que estava havendo uma oposição a Robespierre, a pessoa era decapitada. As ruas da França, né, Paris, ficaram ensanguentadas. Alguém precisava tomar alguma atitude. Então veja, vocês perceberam que desde o início da Revolução Francesa passam por vários tipos de governos franceses e que não existe uma estabilidade? Vamos ver o que eu falei com vocês. Primeiro, vamos recapitular. Primeiro, houve a reunião dos Estados Gerais, né? Deu problema na reunião, porque era um voto por cabeça, era um voto por estamento. Então, o primeiro Estado, né, o clero, o segundo Estado, nobreza, os dois sempre se juntavam para derrubar as propostas do terceiro Estado. E o terceiro Estado, que era o povo, os camponeses, os burgueses, que queriam ter uma vida melhor, eles sempre sairiam prejudicados. Terceiro Estado, a reunião não deu certo. Foram para o julgamento do juramento de jogo de pedra, uma sala de esportes, lá no Palácio de Versalhes. E disseram, só iremos sair daqui quando criar uma Constituição. Veio a Constituição, propondo a monarquia constitucional. O rei, na época, Luís XVI, não teria aderido à Constituição. Ele até teria ido buscar reforços com outros países absolutistas. Eram as chamadas forças contra-revolucionárias, que as tropas francesas, lideradas por Napoleão Bonaparte, deu um jeito, né? Impediu que essas forças contra-revolucionárias acabassem com a revolta. Aliás, a revolução, porque era uma revolução. O que acontece então? Começa o período de convenção nacional, a República chega, né? E o período do grande terror passa a ser instalado naquela região por causa justamente do que eu estava falando para vocês. Né? Mortes. Imagina uma navalha nacional, né? Imagina uma guilhotina no centro de uma praça e todo mundo sendo decapitado. Cabeças irão rolar, e rolavam. Né? A guilhotina foi criada, abre aspas aqui, a guilhotina foi criada pelo Dr. Guillotin, tá? Então, as pessoas antes desse período morriam sufocadas. O sofrimento era bem maior, era bem mais demorado, mas a guilhotina, com aquela lâmina afiada, passava aqui, cortava a cabeça, o cidadão ali nem sentia de tanta velocidade que ocorria. Mas muito bem, Robespierre teria abusado muito da sua autoridade. Lembrando que Robespierre representava os jacobinos, né? Aquela ala mais radical. Só que Robespierre ele estava indo contra o que ele havia pregado. Vocês lembram que eu tinha comentado sobre os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade?
Pois é, cadê a liberdade de expor os seus pensamentos? Robespierre cortava literalmente, tá certo? Se é que vocês me entendem. O que é que vai acontecer então? Robespierre ele começa a ser pressionado, né? Pessoas que estariam ali ligadas às propostas de Robespierre, né? Que estariam logo de início contribuindo para esse processo, como Marat, Danton, começam a sofrer as consequências. Robespierre, ele leva um tiro no queixo, tá certo? E ele é retirado do poder. Ele acaba sendo morto, ele é retirado do poder, à força. E é nesse período que entra boa parte dos girondinos e as pessoas, obviamente, que discordavam de Robespierre. O que é que vai acontecer então? Robespierre, ele teria deixado um legado de conflitos, de perturbação na França. Então, é colocado o seguinte, os girondinos no poder e começa a valer um governo chamado Diretório. O Diretório, pessoal, já estaria sendo um governo onde a elite estaria novamente ocupando os cargos. Obviamente, dessa vez, sem o rei. Mas o que é que acontece? Os girondinos eles foram muito espertos. Eles sabiam que na França existia uma instabilidade muito grande, que a qualquer momento o governo deles poderia ser derrubado. Então, eles pensaram, poxa, como é que a gente pode fazer para ter uma segurança, né, e ficarmos no poder? Sabe aquele pessoal que tem o poder político e o poder econômico nas mãos? Por isso que eu falo que a Revolução Francesa é uma revolução liberal, é uma revolução burguesa. Eles chamaram, então, Napoleão Bonaparte. Aquele general de 1,69 m, que teria sido conclamado com muito respeito como o líder da Revolução, né? Então, qualquer bronco que tivesse havendo, Napoleão Bonaparte daria o jeito. E por que não sugerir Napoleão Bonaparte como um dos administradores da França? Pessoal, então foi colocado um golpe chamado Golpe do 18 Brumário. Esse nome 18 Brumário faz referência ao mês de novembro, ao mês de brumoso. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Passa a haver um golpe, né? E o Napoleão passa a ser um dos cônsules. A França passa a ser governada por 3 cônsules, tá? É o chamado período do consulado, e dos quais Napoleão Bonaparte ele se destaca, dando início à Era Napoleônica. Napoleão começa a organizar a França de modo que a sua administração, né, a sociedade e todas as coisas que poderiam organizar a França foram providenciadas. Para vocês terem uma ideia, foi criado o Banco da Inglaterra. As pessoas começaram a ter incentivos para ter um progresso, para haver um desenvolvimento. Napoleão, nesse momento aí, ele passa a ser visto de 2 formas. Primeiro, ele, para os outros países, ele era visto como continuador da Revolução Francesa, continuador dessa Revolução Liberal. A gente sabe por quê. Se ele assume o governo na França, né, depois de uma sucessiva onda de governos, de tipo de governos na França, ele assume. Então, obviamente, para quem está de fora, ele é visto como continuador da Revolução Liberal. Principalmente aqueles países que eram absolutistas. Tá? Obviamente não iam concordar nisso. Essa era uma visão externa de Napoleão. A outra visão de Napoleão Bonaparte era uma visão que os franceses estavam tendo. Depois de uma revolução, gente, qualquer país precisa de braços fortes, de pulso firme. E Napoleão estava sendo desse jeito, né? Então, por ele ser tão firme, ele passa a ser visto como um ditador para boa parte dos franceses. Vamos recapitular o que vimos da história francesa até o momento. Nós vimos que o governo de Robespierre, ele não estava seguindo
as normas, seguindo os ideais que prescreviam as ideias do iluminismo, né? De liberdade, de igualdade, né? Do indivíduo. Ele estava usando da navalha nacional para impor o medo. Tanto é que o nome Período do Terror se encaixa bem nesse momento aí. Vimos que Robespierre teria sido morto, né? Ele teria sido levado para ser morto, igual as pessoas que ele estavam promovendo, da mesma forma. Vimos também que foi criado lá na França o governo do Diretório. Um governo onde os girondinos e parte da elite, né, que tinha o poder político e poder econômico, chegaria ao poder. Percebemos também que esse pessoal que estava lá no poder precisava de alguém de pulso firme, de pulso forte. A pessoa mais indicada, Napoleão Bonaparte. E é assim que terminamos o assunto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que ela significa a transição da história moderna para a história contemporânea, de tão grande que foi o seu impacto na França e na Europa. Tá bom? Até a próxima aula. Qualquer pergunta, o professor Flávio está aqui. Até mais, pessoal.